Olá, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Claro, né? Espero que sim. E aí tá. Vamos para nossa aula dos radicais gregos como segundo elemento. Então, na aula anterior, nós comentamos sobre a importância dos radicais gregos e radicais, enfim, os prefixos, sufixos também, gregos e latinos na nossa língua, porque são responsáveis pelo o neologismo. Assim, por exemplo, assim, quando alguém cria uma palavra nova numa descoberta científica, por exemplo, então vai busca os radicais e afixos gregos e prefixos que se juntam para dar o nome, denominar determinada descoberta. Assim acontece também em outras profissões. Tá? Então, não na descoberta científica, utiliza-se também para decifrar nomes de remédios, né, nomes de doenças, mas não se resume só na medicina, na astronomia, no direito, enfim, em todas as profissões é importante que se conheça, pelo menos, né, de preferência, o máximo possível, claro, né? Tá certo? Então, nós vamos dar início agora nesse os radicais gregos como segundo elemento, mas eu preciso que você dê uma olhadinha aí na tela, tá bom? Olha aqui, nós temos um esquemazinho que forma, por exemplo, a forma, o sentido e os exemplos. Então, agogos, quer dizer, que conduz, pedagogo. Então, peda, você sabe que é criança, né? E agogos, quer dizer, aquela pessoa que conduz. E na antiguidade as pessoas eram pagas para cuidar das crianças, das pessoas nobres, de reis, enfim, eram pessoas pagas pelos pais ou pelo rei, pelos nobres da época, tá certo? É, algos, algos, então significa dor. Por exemplo, o analgésico, ana significa não. Então, veja bem, algos, algé, veja que tem uma certa semelhança aí, tá certo? Então, analgésico significa tirar a dor, aliviar a dor, certo? Então, a gente percebe o significado aí da palavra analgésico. Arquê, ou arqué, comando, governo, certo? Monarquia. Então, se arquia significa governo, mono significa um só. Então, governo, país governado por uma pessoa só, no caso é o rei, o imperador, o czar, etc. Né? Doxa, quer dizer, que opina. O ortodoxo, por exemplo, quando uma pessoa é, expõe o que você tem a dizer, o que se conhece, o que se opina, então use esse termo aí, esse termo original desse aí. Domos, lugar para correr. Hipódromo, por exemplo. Hipo não é cavalo? Domo, lugar para correr. Por isso que as corridas de cavalos acontecem nos hipódromos, tá certo? Gamos significa casamento. Veja só. É, poligamia. Poli significa muitos, vários. Gamia é casamento. Então, uma pessoa que tem uma pessoa que, por exemplo, assim, desculpa, quando se refere a poligamia, significa que a pessoa casou várias vezes, tá certo? Ou língua, glota ou glossa, ela significa língua. Poliglota, por exemplo, várias línguas, uma pessoa que conhece vários idiomas, né? Glossário, né? Nós falamos dos verbetes de dicionário, vai encontrar no glossário lá também, né? Ou sobre a questão do conhecimento da língua e seus significados, procura-se lá, tá certo? Gonia, ângulo, então pentágono, né? 6 lados, não, 5 lados, perdão. 5 lados, né? Então, pentágono. O
grafo, escrita. Ortografia, então, significa uma grafia correta. Então, vamos lá. Grafo é que escreve. Calígrafo, então, aquela pessoa que escreve, que é especializada em caligrafia, escreve, tá bom? O agri, campo. Então, agricultura, certo? A cultura do campo. Ambos. Ambidestro. O que é ambidestro? Aquela pessoa que tem o mesmo desempenho com a mão direita ou com a esquerda. Né? Tá certo? É ambidestro. O arbori significa árvore. Então, arborícola é em relação, algo relativo à árvore, né? Então, bi ou bis significa duas vezes, tá? O exemplo aqui nós temos bisavô, por exemplo, bípede, calore, ou calor, significa então calor, né? Por exemplo, assim, o calorífero, né? O crucifixo, curvo, curvilíneo, uma linha curva, enfim, né? Igual, equilátero, lados iguais, equidistantes, ferro, significa, claro, ferro mesmo. Então, dois exemplos, ferrífero, ferrovia, né, que é o louco, lugar, a locomotiva. Então, o mortífero, muito, multiforme, óleo, azeite ou óleo, né? Oleígeno e oleoduto, por exemplo. Né? Continuando. Oni significa, quer dizer, todo, onipotente. No caso, quando se fala de Deus, né, que é o onipotente, ele é todo poderoso, né? É o único ser, quer dizer, Deus é o único e mais poderoso. Pedilúvio, desculpa, peixe, psicultor, aquele que cultiva, que cria peixe. Muitos, vários. Pluriforme. Vocês perceberam que os nomes já nos dizem, né? Pluriforme, várias formas, enfim. O quatro. Quadrúpede, reto, retilíneo, linha reta. Metade, semi-morto, não está vivo, nem está morto. Três, tricolor. Grama, escrito peso, telegrama ou quilograma. Então, só chamando atenção para a palavra grama, porque ela, às vezes, tem gente que confunde. Quando se trata de peso, fala a grama. E não é. Quando se trata de peso, é o grama. Tá certo? Kratos, poder. Democracia, poder do povo. Logos, palavra, estudo, diálogo. Duas pessoas conversando. Mancia, adivinhação. Cartomancia, adivinhação por meio de carta. Metron, que mede. Quilômetro, veja, a medida de distância. Nomos, que regula. Autônomo. Polis, que é cidade. Petrópolis, por exemplo, né? Por exemplo, aqui, terum, asa. Helicóptero. Escópio, instrumento para ver. Microscópio, ver seres muito miúdos que não dá para ver, ser visto a olho nu. Utiliza então esse aí, esse aparelho. Sofos, sabedoria, a filosofia.
E tec, lugar onde se guarda, a biblioteca. Então, continuando aqui, ab ou ABS, que significa afastamento, abdicar, apatia, abstrair, afastar, né? Ad ou a significa aproximação, o advérbio, por exemplo, o apor. Circum significa, então, movimento circular, circunnavegação. O apogeu, quer dizer, longe da Terra. Apóstata, por exemplo, não é um exemplo. Com ou com N, companhia. O exemplo, compor, consórcio. Contra, oposição. Contradizer. Justa, posição ao lado. Justapor. Pré, significa anterioridade. Preposição, previsão, predisposto, enfim. O pró, movimento para a frente, a favor de, progredir, né? Propugnar, ré, movimento para trás, repetição, retirar, refazer, trans ou trás, movimento além de, o transpor, transmontano, transladar, vice ou vis, uma substituição, vice-reitor, visconde, vice-presidente. Do latim, o grego, e o significado. O abs significa, do grego, que é apó, e do latim significa afastamento, né? Perdão. Do latim é abs e a, do grego apó, e na nossa, atualmente chama-se, designado como afastamento. De ou des, do grego é catar, então movimento para baixo. Ex, ex com x, ex e e, então ex com x, ec, do grego, né, exo, movimento para fora. Só voltando um pouquinho no catar, quer dizer, significa movimento para baixo. Então, quando a pessoa fala em catástrofe, a origem da palavra vem quando acontecia fenômenos naturais, né, que devastavam, chuva demais, relâmpago, trovão, destruía, é considerado algo que vinha do céu, que vinha de cima para baixo, de certa forma, né? Mas não fosse assim, por exemplo, assim, a vontade de Deus. E hoje em dia fala-se em catástrofe, qualquer tipo de desastre da natureza se fala catástrofe. Bom, seguindo em frente. Do latim, então, ação contrária, do grego anti e significado, por exemplo, anticristo, a pessoa que é contra Jesus Cristo. Através, que é uma ação contrária, né, anti, dia e, perdão, anterioridade, pró, no exemplo de programa. Bondade, por exemplo, significa eu ou eve, no caso do eufonia ou evangelho. Então, alguns, né, prefixos nominais de superatividade, abundância, né? Ou abundância. Udo, por exemplo, uma pessoa barrigudo, um exemplo, né? Tá bom? Imo, por exemplo, facílimo, oso, gostoso, uma fruta, alguma coisa assim, um doce, né? Ação, resultado de ação. Por exemplo, tem terminado em são ali, nós temos como oração, resultado, em ansa, mudança, ada, paulada, e agente ou efeito. Ante, andante, tor, condutor, dor, vendedor. Aumento, assa, por exemplo, barcaça, portão, e arra,
bocarra. Exercícios. Agora. Então, se agogô significa aquele que conduz, demagogo significa o quê? Aquele que dirige automóvel? Aquele que faz palestras? Aquele que cuida das crianças ou líder de um grupo político ou democrático? Então, a resposta é a letra E. Líder de um grupo político democrático. 2. A palavra arquê significa comando, governo, poder, cidade, asa ou adivinhação? A resposta é a letra A, certo? Comando, governo. 3. Sofos significa adivinhação, instrumento para ver, sabedoria, língua ou ângulo? Então é a letra C, ângulo. Perdão, sabedoria. 4. Quanto à forma, o sentido e o exemplo podemos dizer que está errada a opção agri, campo, agricultura, ambos, ambidestro, arbore, árvore, arborícola, bis, duas vezes, bípede, ou calore, calor, corante. Resposta é a letra E, porque corante não é no mesmo sentido, tá bom? O 5. Da mesma forma, podemos dizer que o exemplo está errado em agogos, que conduz, pedagogo, algos, dor, ortodontia, arquê, comando, governo, dromos, lugar para correr, hipódromo, gamos, casamento, poligamia. Resposta é a letra B, certo? Que está errado, né? Algos, dor, ortodontia. Então, a primeira, no caso, não tem a ver, né? 6. Podemos dizer que todas as alternativas estão erradas, menos a alternativa A, né? Psi, o peixe, agricultor. Semi, metade, semente. Muitos, vários, pluriformes. Quadro, brada. Rete, reto, refazer. Quais alternativas estão erradas? Perdão, todos menos uma. Qual delas que não está errada? Resposta é a letra C. Então, essa não está errada, não tem nenhuma errada aí. 7. A palavra ABS ou ABS tem um sentido de oposição, aproximação, afastamento, separação, movimento circular ou apogeu, longe da Terra. Resposta é a letra C, né? Afastamento, separação. A palavra pré significa posterioridade, movimento para trás, substituição, transposição, anterioridade. Resposta é a letra E, anterioridade. 9. Coloque nos parênteses C para alternativas certas e E para alternativas erradas. Letra A. Com ou com significa companhia, antiguidade, contiguidade. Então, nós vamos colocar que letra na frente? Está certo ou está errada? Está certa, né? Então, a letra C. Contra significa posição de defesa.
Certo ou errado? Letra E, errada. Justa significa posição de comando. Certo ou errado? Letra E, errado. Pré significa anterioridade. Certo ou errado? Certo. Pró significa movimento para frente, a favor. Certo ou errado? Certo. Então, CE e CC. 10. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relativos aos sufixos nominais aí, tá? Aça, ão, ada, no exemplo de barcaça, portão e bocarra. Que número vai aí? Número 4, né? Certo? Quer dizer, aumento. Udo, imo, no exemplo de barrigudo, facílimo. Que número que vai aí? Número 1, né? Superlatividade. Ante, tor, dor, no significado de andante, condutor, vendedor. Que número vai aí? Número 3, porque agente ou efeito. E são, aça, ada, oração, mudança, palavra como exemplo. Que número vai aí? Número 2, né? Que é ação, resultado de ação, certo? Pessoal, termina por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.